E agora a gente tem mais um capítulo na crise política da Venezuela, porque o presidente empossado hoje para o terceiro mandato, Nicolás Maduro, sabe o que ele fez? Ele havia decidido fechar o espaço aéreo, fechar a fronteira com a Colômbia, fechou a fronteira com o Brasil. Quem vai contar para a gente esse assunto é o Pedro Teixeira. Pedro, parabéns pela sua apuração. Conta para a gente, então, os detalhes dessa decisão. Como é que está a situação na fronteira entre Brasil e Venezuela? Boa tarde novamente. Oi, Débora. Boa tarde novamente para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A gente está, aos poucos, buscando os desdobramentos, desta crise política enfrentada por Nicolás Maduro com vários países. Eu e a Jussara Soares, a super analista aqui da CNN, Jussara Soares, conversamos com integrantes do governo federal que confirmaram a informação de que a fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada do lado venezuelano para a passagem de veículos. A fronteira do Brasil com a Venezuela em Pacaraima, em Roraima. Por conta disso, as autoridades já estão na expectativa de uma manifestação oficial. Isso deve acontecer nas próximas horas por parte do Ministério das Relações Exteriores para explicar os desdobramentos deste fechamento. O fechamento que foi feito na fronteira do Brasil com a Venezuela acontece nos mesmos moldes do fechamento que a gente estava explicando, que aconteceu também na Colômbia nas primeiras horas do dia. A gente não tem ainda informações oficiais do governo com relação ao período de fechamento. A Secretaria de Comunicação do Estado de Roraima informou agora há pouco que este procedimento já aconteceu em outras vezes por decisão do governo venezuelano. A gente não sabe agora o período em que a fronteira vai ficar fechada para a passagem de veículos. A gente tem, inclusive, repercussão nas redes sociais, algumas imagens que mostram, inclusive, uma das imagens foi compartilhada por um dos políticos ali da região, que mostram o formato que as forças venezuelanas escolheram para fechar. Eles colocaram uma espécie de cones ali, veículos do exército venezuelano, fechando o acesso à fronteira, ao processo de fronteira ali terrestre, portanto, as pessoas que cruzam de carro pela fronteira do Brasil com a Venezuela. Como eu disse, são consequências ainda das decisões de Nicolás Maduro, sem uma confirmação com relação ao período. Por exemplo, a gente tem a informação de que no fechamento que aconteceu na fronteira com a Colômbia, o fechamento será de 72 horas, portanto a fronteira em tese seria reaberta a partir da próxima segunda-feira. No caso brasileiro, como as autoridades brasileiras ainda não têm todas as informações necessárias com relação a este fechamento, eles ainda não têm o período, pelo menos indicado pelo governo venezuelano, de fechamento da fronteira. A gente relembra que o Brasil foi um dos países, diferentemente, por exemplo, da Colômbia, que enviou representantes para a posse de Nicolás Maduro, que aconteceu nesta sexta-feira. A embaixadora do Brasil estava lá no evento de posse do Nicolás Maduro. Por conta disso, a gente imagina que o Brasil tem tentado manter algum tipo de diálogo, de relacionamento com as autoridades venezuelanas para tentar solucionar todas essas questões. De qualquer forma, a informação de momento, confirmada por mim e pela Jussara Soares, é de que a passagem de veículos pela fronteira do Brasil com a Venezuela foi fechada pelas autoridades venezuelanas, portanto, uma determinação do governo de Nicolás Maduro, este fechamento na cidade de Pacaraima, que fica em Roraima, aqui no Brasil. Volto com você, Débora. Muito obrigada pelas atualizações e informações de momento trazidas aqui por Pedro Teixeira e pela nossa analista Jussara Soares. Obrigada, Pedro.